Zubeldismo deu certo. O Zubeldismo deu certo. Tá invicto o Zubeldia, Quesada. É. O jogo é com o Internacional. Era com o Internacional, né, Chama? É lá, né? Era lá, é por isso São Paulo vai jogar na sequência agora com o Barcelona de Guayaquil, que em casa. em casa. São 2 Recebe o Cruzeiro, Morumbi. 3 jogos seguidos. Águia de Marabá, 4 mais um, jogos Copa do seguidos. Brasil. Aí seria o jogo fora com o Inter, não vai Não ter. vai ter. E Talheres. Libertadores. Talheres. Então, o torcedor de São Paulo vai ter semanas aí pela frente cheias para poder assistir ao seu time. É, o clima tá Em legal. casa. O clima tá legal, o Zubeldia... Olha o Fábio. Ai, Fábio. O Zubeldia voltou a jogar gramado é com o 2 tapete, né? zagueiros. Foi legal ontem. A gente Gramado pediu é o o Nestor, tapete. né? O Facinca pediu o Nestor, ele escalou Jogou o Nestor o desde o início. Muito Nestor, legal. Nestor, Alisson, Bobadilla e André Luciano. Silva, Luciano e E o Juan. Juan. O Luciano funcionando Eu não gosto como desse Juan. um falso meia. Não ali, foi né? muito bem, não. Aí foi falta mesmo, né? Eu acho que foi falta. Sabe o que acontece? Eu acho que Esse mesmo árbitro que marcou essa falta não deu uma entrada criminosa de um jogador do Nacional em cima do atleta do Penharol. Foi isso, Facingani? Nacional é Penharol, né? Mas ele não tinha dado Foi, falta aí Anderson também. É Daronco? que foi É. o VAR. Não, o Anderson Daronco simplesmente quase saiu de camburão lá de Montevidéu devido à entrada do E jogador foi do River afastado, Plate. e foi afastado duas Não, uma rodadas coisa da ridícula. Libertadores. Uma coisa ridícula. Aliás, ontem se complicou ao extremo, né? Porque ele também poderia ter expulsado o Luciano no lance com o Diniz. Porque os dois estavam se xingando. Mas ali Né? a expulsão ali, segundo o relato que eu ouvi durante a transmissão, disse que o CNM pediu Isso para que quando os valeu, né? árbitros Não valeu. sejam rigorosos com o pessoal que está no banco. Entendeu? Por isso ele Não, expulsou ele tem que ser rigoroso com todo mundo. Essa história não, de... tô te né? passando só uma Claro. informação, né? Por isso que a arbitragem do Brasil é uma catástrofe. Quando a gente tem que ouvir que o Wilson Luiz Seneme continua como chefe de arbitragem dos piores árbitros da história do futebol paulista, e um cara que saiu da Comebol pela porta dos fundos por ruindade, esse cara cair pra cima na CBF é um absurdo, é um Assim, descaso, cara, né? esse gol aí foi originado de uma jogada em que o Fluminense começa a errar, troca uma a saída passe, aí, erra, e o Arias escanteio. salva o time. Essa acho que é a imagem emblemática do atual Fluminense, porque a câmera fecha no Arias, ele faz assim, do tipo... a tradução que eu faço é a seguinte, puta, gente... Até quando a gente vai ter que não fazer dá isso? pra ficar jogando assim, cara. Não tem jeito, não dá pra ficar jogando não, assim. coisa O ridícula. Fluminense precisa urgentemente mudar essa forma de jogar. Aí a bola na trave do Marcelo quando tava 2-1. Ele deu um Marcelo é golaço. De Jogou- direita, né? Embora. Entrou no segundo tempo. O Marcelo estava no 7x1. Tava no 7x1. Enfim, eu só quero Bela ressaltar... vitória do São Paulo. Bela Foi vitória do São importantíssimo. Paulo. Eu quero ressaltar que o São Paulo, ele consegue hoje formar uma chamada espinha dorsal que não existia. Ele tem um setor defensivo, ele tem deficiência nas laterais, né? Talvez não seja uma unanimidade, ora o Patrick, agora tá voltando o Wellington, ou o Igor Vinícius, o Rafinha tá machucado, mas não é uma unanimidade as laterais do São Paulo. Mas ele encontrou o miolo de zaga, o Alan Franco e o Arboleda estão jogando o fino da bola, são os melhores zagueiros que o São Paulo tem à disposição. Eu não tenho dúvida com relação ao Alan Franco. Arboleda eu gosto. O Arboleda, ele é um zagueiro Alan Franco, de... inclusive, é baixo. O Arboleda, ele é um gosto dele, né? zagueiro de fortes emoções. Mas na gosto do noite que ele tá bem, O vai Alan bem. Franco tem 1,83m, meu. É o meu Não, tamanho. mas ele tem se colocado bem nos jogos e ele tem, Mas não tem sei, se não. completado. Eu sou Ferrarese aí. né? Ok, mas eu acho que Ferrarese e Arboleda. ambos têm se completado bem, tá? Agora, o braço a torcer que eu dou pro Alisson, que tem jogado muita bola, de fato, ontem gastou o meio De campo. novo, né? Jogou muito, né? O Bobadilla se encaixou bem com ele em substituição ao Pablo Maia, que tá machucado. Começa a surgir uma boa opção, e isso é ótimo pro Zubeldia, porque o São Paulo começa a ganhar elenco. Quando você tem um cara que entra na vaga de um titular incontestável e não faz a torcida sentir saudade, não é que ele vai ser o titular daqui pra frente. Pablo Maia voltando é o titular. Tô dizendo esse cara substitui bem. Pô, esse cara aqui é um 12º jogador. E isso faz o time ganhar elenco alternativa. E o Rodrigo Nestor, pra mim, que é o diferente. O Rodrigo Nestor é um jogador muito acima da média. A leitura de jogo dele, a inteligência, não só tática, mas tecnicamente, a bola quando passa no pé dele clareia o jogo. E o próprio Luciano jogando meio como falso 9. O São Paulo ganhou uma espinha. O São Paulo não tinha essa montagem. O Zubeldia encaixou o São Paulo. Qual que era o problema do Carpini? Escalava 11 e 11 batiam cabeça dentro de campo sem A tua saber o que comparação fazer. é com o Carpini, né? Claro, Porque claro. com o Dorival tinha.
Com o Dorival tinha. O Dorival tinha Pablo né? Maia, Alisson, que foi Sim, uma invenção sim. do Dorival. É, tinha mas ele Nestor mas- e tinha Rato. mas ele a teve propósito, mais a gente tá na- falando do Rato, mas o Rato, taticamente, foi um jogador importantíssimo no ano passado. Mas o São Queria Paulo só teve mais fazer- isso na Copa do Brasil. Na sequência da temporada, é o que a gente falava. Pô, qual é o São Paulo que joga? É o São Paulo que foi no Brasileiro tomar de 5 no Palmeiras? É o São Paulo que em algumas rodadas até flertou com o rebaixamento? É o time que foi lá e foi campeão com muito mérito, jogando muita bola Fala, sua na mãe. Copa do Brasil? Então, O que eu queria falar é o seguinte: ontem no Campinho, a gente colocou o Alisson do lado esquerdo, né? Eu falei, não, ele vai jogar do lado direito. Não, mas de fato ele jogou do lado esquerdo. jogou. Quem jogou do lado direito foi o Boba. Ele ficou do lado Mas eles esquerdo alternam, e centralizado um pouco também. O Alisson joga. Quem jogou mais na esquerda foi o Nestor. Tinha uma época que o Alisson era ponta jogando aberto do outro lado. O Alisson é um cara Ele completo, fez- né? Porque foram 3 volantes: É. Alisson, Bobadilha e o Rodrigo Nestor. Sim, Então ele recuou um pouquinho mais o Alisson. sim. Entendeu? Então, quer dizer, não é que ele recuou Aí ele mais. solta o Nestor, aí o Alisson vem um pouquinho pra Isso. esquerda e o Bobadilla um pouco pra direita. O São Paulo é o time paulista que está jogando o melhor futebol neste momento? Olha, Sim. eu acho que sim. Tô chamando de falar, mas eu acho que... Não, não. Não, vai não, completar, não, pode Porque completar. nós isso. estamos aí, Eu acho. para comparação. Momento, né? No momento. O Palmeiras, que não está jogando bem. O Corinthians, Não, que... depende. Qual Palmeiras você está analisando? O do brasileiro ou da Libertadores? Os dois. Os dois. Os dois, Teve um jogo na Libertadores que foi muito bom, mas jogou No contra Liga. ninguém, né? Só, Mas aí exato. o Palmeiras não tem jogado bem. Não tem jogado bem. Apesar da derrota, eu acho que o Santos não... É que é um jogo. É o Um Santos jogo na Série só. B. Não, um jogo só. Mas acho que o Santos tá... Mas comparar não, com não, o não. Vocês não ganham de Corinthians, jogo contra o Guarani. até com o Bragantino tem feito uma boa campanha. O Amazonas deu sufoco no Flávio. Mas eu acho que o São Paulo, Eu acho pela que sim. mudança de técnico, o técnico está invicto. O Carpini, ninguém mais fala dele, ninguém foi atrás do Carpini. né? Carpinismo não... Nós temos aí o lance do. Bom, eu acho que sim, tá? Só para Eu acho que eu concordo com você. Só para Eu responder a minha pergunta. Acho que É sim. que como o São Agora, Paulo... E a resposta é gente, tudo bem, é obrigado. cítrico, né? É cítrico, né? É Não é cítrico, cíclico, é é cítrico. O Palmeiras... Pode ser que no próximo mês... Porque a o coisa São Paulo tá seja jogando bem na Libertadores A, também, né? a O São questão, Paulo tá a questão bem. é a ótica que a gente tem analisado. O Palmeiras está num platô de previsibilidade. O Palmeiras tá jogando mal. Platô de previsibilidade é muito difícil de Isso é entender. muito poético, Palmeiras está não. jogando mal. Não, tá jogando pouco. Todo mundo sabe o que o Palmeiras vai fazer. É isso. Platô de previsibilidade. Você tá pior que o Tite. Olha aqui. Isso é lá. Você vai ter que Você tá entrevistar pior que o Tite. Tá lá. virando facicanês. Platô de Isso daí. previsibilidade. Não, Eu se nunca ouvi isso na minha Ô, Michelete, vida. coloca isso aí no GC. Deixa o eu- Palmeiras deixa- está num platô de O previsibilidade. que acontece? Amarelo. Não, Você tomou um amarelo. Não, gente, mas vermelho, sério. velho. Mas é sério, nós estamos falando Não, isso é sério. vermelho. Nós estamos falando sério, é que nós estamos com menos gente na mesa. Se tirar e começar a expulsar, ele Então, tá ferrado. na verdade, o que acontece? Ele atingiu um nível em que ele precisa voltar a evoluir. Por que ele não evolui? Pelas más escolhas do Abel. Porque tá no platô de Sim, previsibilidade. todo mundo sabe como o Palmeiras está jogando. E é o nível que ele acabou atingindo com esse elenco. Ou seja, esse elenco só vai, ou no caso, esse elenco, não digo assim, alguns jogadores dentro desse time só pode atingir ao máximo que eu vejo hoje, e isso que tem jogado. Para ele melhorar, ele vai ter que se reinventar um pouquinho. O São Paulo tá na ascensão. Como o São Paulo tá na ascensão e tá jogando bem, você olha o São Paulo como, pô, o São Mas Paulo dá tá pra jogando... resumir tudo isso em duas frases. O Palmeiras todo mundo sabe como joga. Platô E o Palmeiras, e o São Paulo tá em ascensão. Pronto. Não, e outra coisa, o São Paulo tá Zubeldia, ele Isso muda chama o time. atenção. Ele muda o time. Tem hora que ele tá com 3 zagueiros, tem hora que ele tem uma linha de 4 atrás, entendeu? E uma coisa que eu observei durante o criativo. jogo. É criativo. Exatamente. Uma coisa que eu observei ontem durante o jogo, muitas vezes ele faz a saída usando os laterais e não recuando um volante. Então você via muitas vezes a saída pela esquerda usando o Patrick. Então você via a Arboleda, o Alan Franco e o Patrick. Quando era com a direita, o Patrick avançava, o Igor Vinícius era usado para fazer essa saída. Claro que também voltam ali o Alisson, o Bobadilha e tal, mas ele mexe no time o tempo inteiro, entendeu? É um técnico. Eu acho que ele fez um negócio legal aí, gente. Em cima do que o Chomani falou. Ele estava deixando muito para os zagueiros começarem a construção de jogo. E aí teve um jogo do São Paulo. O São Paulo ficou uns 5 minutos, só os zagueiros tocando bola. Então ficava lá, Diego Costa pro Arboleda pro
pro Alan Franco, o Ferrarese jogou num dos jogos também, e é um negócio que não desenvolvia. E aí ele começa a E botar aí é o os laterais seguinte, na parada. Você com 3 zagueiros que não são armadores, você perde um jogador no meio campo. Então, é legal você ter só 2 zagueiros. O Alisson ajuda na marcação, o Nestor faz isso, o Bobadilla também. Só que esses 3 caras, eles têm um talento para fazer a transição. Então, é legal que o Zubeldia tenha deixado de lado essa história dos 3 zagueiros. Sinceramente, acho muito legal. Porque você ganha gente no meio-campo e ganha gente no ataque. Lógico. É isso, é meio básico, né? Se você não tem qualidade suficiente, eu falo, o problema e a carência do futebol brasileiro, hoje, além de um cara cerebral, são as alas, os 2 lados. Para você jogar com 3 zagueiros, você tem que ter alas que tanto construam jogo como se defendem bem. Essa é uma função que o Brasil não consegue formar. É muito difícil. Talvez agora, pensando nessa nova moda, tal, se voltar mesmo a querer jogar com 3 zagueiros, o futebol de base desenvolva atletas nesse nível. Mas o São Paulo não tem 3 volantes. O São Paulo tem 3 meias. Porque o Alisson é um jogador de característica ofensiva. O Bobadilla no Cerro Porteño jogava do meio para frente. E o Rodrigo Nestor, para mim, é meia. Não é um volante. Ele é um cara que comanda jogo. Ou seja, o São Paulo está Então, num o São platô Paulo... de imprevisibilidade. Não é isso, Flavinho. É sério. O que eu tô falando bem do São Tá Paulo... muito sério isso. Eu tô falando bem do São Paulo é o seguinte. Quando ele faz esse início da jogada, por que ele tá surpreendendo o adversário? Porque você não sabe qual é o jogador que vai iniciar a jogada. Pode ser o Bobadilla, pode ser o Nestor, pode ser o Alisson, mas há o São Paulo não fica distante uns dos outros em campo, os atletas, né? O São Paulo tá jogando mais fechadinho, mais acopladinho. Então você consegue sair tocando e driblar a marcação do adversário, como do Fluminense, que é uma marcação mais lenta, apesar de fazer um abafa, mas é um time frouxo também no abafa. Tanto é que no banco de reservas o Diniz, ou depois o auxiliar do Diniz, estavam desesperados. Exatamente sobre isso que eu queria falar, Facicani. Vamos falar sobre...